Olá, amigos telespectadores, estamos aqui no ar com o programa Andando no Espírito, Andando no Poder de Deus, com o pastor Dave Robertson. Hoje ele vai ensinar sobre a oração em línguas para edificação pessoal. E a Bíblia diz que quando nós oramos em línguas para edificação pessoal, nós não temos entendimento do que estamos orando. E Deus fez isso a propósito, porque de repente eu estou orando em línguas, e falo em português: oh Deus, muito obrigado, o Senhor já me deu um carro novo, o Senhor está me dando uma Mercedes. Eu penso que na oração em línguas eu estou orando isso. E na verdade o Espírito Santo está orando para que eu não brigue com o meu marido, ou para que o marido não grite com a mulher. Então o Espírito Santo está indo lá na raiz do problema. Esta é que é a importância desta oração em línguas para edificação pessoal. O Espírito Santo vai agir na raiz do seu problema, aquilo que impede você de ser abençoado. E depois o pastor Dave vai explicar sobre os bebês espirituais que causam divisão na igreja. Então este ensino de hoje é maravilhoso, preste atenção. Vamos lá, pastor Dave. Let's take a minute to talk about this book again. Vamos falar um pouco sobre esse livro de novo. The walk of the Spirit, the walk of power. O andar no Espírito, andar no poder. How to walk out of everything Jesus said you're free from. Como sair de tudo que Jesus disse que você está livre. And enter everything He said you could be. E entrar em tudo que Ele disse que você pode ser. Here's the good part. Aqui está a parte boa. On purpose. De propósito. Just because you want to. Só porque você quer. Hallelujah. Aleluia. That makes me so excited I can't hardly stand Me it. deixa tão animado, eu quase não aguento. I used to watch preachers move in the power. Antes eu observava os pregadores movendo no poder. And I'd ask them, E perguntava: how do you do that? como que você faz isso? Oh, it's just the power just comes O and poder só vem. some of them didn't even know why it came. Alguns deles nem sabiam por que vinha. I said, yeah, but what do you do? Eu perguntava: mas tá, o que você faz? Can you tell me how to do that? Você pode me dizer como fazer Oh, isso? yeah. Sim, Just believe God. apenas creia em Deus. Oh, Ah, thank you. obrigada. I needed a map. Precisava de um mapa. Just believe God. Apenas creia em Deus. Then, when I first started praying in E aí tongues, quando eu comecei a orar em línguas, I said to myself, eu disse para mim mesmo: what good could this do? para que isso vai servir? I'm just doing it to pass the Só estou hours. fazendo para passar as horas. What good could it do? Que isso vai adiantar? I don't understand what I'm Eu não praying. entendo o que eu estou orando. And that was God's stroke of genius. E esse foi o truque de Deus, de gênio. He took the understanding of it away Ele tirou o entendimento disso so you would pray the right thing without knowing it. para você orar a coisa certa sem saber. When I first began to teach on praying in tongues, Quando eu comecei a ensinar sobre oração em línguas, people would say, as pessoas diziam: You know what? sabe de uma coisa? I claimed a brand new Cadillac, Eu estou orando por um novo Cadillac and I'm going to pray in tongues about it. e vou orar em línguas para receber. and I thought, well, that's good, Aí eu pensei: que bom. until I found out. Até que eu descobri, And when he began to open up that the stroke of genius, quando ele começou a abrir este plano God dele, could pray for things in us that needed que change, Deus pode orar por coisas em nós que precisam mudar, that we didn't even know needed que nós nem change. sabemos que precisa mudar. And he'd be going after the real Ele problem. vai atrás do problema real. And then I kind of painted this little picture. E aí então eu criei uma imagem. This guy, Um homem, I'm going to claim a brand new eu Mercedes, vou orar para receber um novo Mercedes. and I'm going to pray in tongues about E it. vou orar em línguas para isso. And Gabriel was watching from a portal in heaven. E Gabriel estava olhando, assistindo de um portal no angel. céu, o anjo. Uh-oh, he says, go get Michael. Aí ele fala: vai chamar o Go get the other Miguel, angels. os outros anjos. We got another one down there. Tem mais um lá embaixo. This is their television, you know. Essa é a televisão deles. We got another guy down there. Tem um outro cara lá And he thinks he's praying in tongues to get a Mercedes. que Come acha on, que guys. está orando em línguas para Isn't ganhar um funny? Mercedes. They're watching him. Oh, solo, I got a Mercedes. Vou receber um Mercedes. Hotel and drive it around to all my friends. Vou ficar dirigindo por aí com os meus amigos. The angels are going, E os anjos assim.
Oh, go ahead. Call some of the lesser angels. This is a good movie. Chama todos os outros anjos, esse filme tá ótimo. To one way, you know, Gabriel, E Gabriel, he couldn't stand it. ele não estava aguentando. He said, should I tell the other angels what he's praying? Será que eu devo contar para os outros anjos o que ele está orando? Michael says, oh, go E ahead. Miguel fala, conta. Go ahead. Conta. She says, see this guy down here? Esse cara aqui, He thinks he's praying in tongues for a ele Mercedes. acha que está orando em línguas por um Mercedes. and God thinks he should quit yelling at his E wife. Deus acha que ele tem que parar de gritar com a esposa dele. Somebody says, you Alguém diz, have a lot of humor. você tem muito humor. Yes? Sim. It comes with a massive amounts of peace and Vem com uma grande quantidade de paz feeling good. e de me sentir bem. Let me tell you what humor is. Deixa eu te falar o que é o humor. Humor is the enzymes that digest meat. São as enzimas que digerem a carne. Hallelujah. Aleluia. He says, Ele diz, 1 Corinthians chapter 3 verse 1. 1 Coríntios capítulo 3, 1. This is Paul writing to the Corinthian É church. Paulo escrevendo para a igreja de Corinto. Verse 1. Versículo 1. I, brethren, could not speak unto you as unto spiritual, as unto carnal, even as babies in Christ. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. I have fed you with milk, and not with meat, for hitherto you were not able to bear it, neither are you now able. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. When he said you can't bear it, Quando ele disse vocês não podiam, I could tell a 3-year-old, get in a car, aguentar, eu posso dizer para um menino de 3 go anos, to the store and buy some milk. entra no carro e vai para a loja comprar leite. They could understand what I said, Eles podem entender o que eu disse, but they couldn't do it. mas não podem fazer isso. But he went on to say, Então aí ele continua dizendo, this is why you're carnal, he said. é por isso que vocês são Verse 3. carnais. Versículo 3. For ye are yet carnal, for whereas there is among you envy and strife and divisions, are you not carnal and walk as men who have not been born again? Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? For while one saith, I'm of Paul, and another will say, well, I follow Apollos. Are you not carnal? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolos, porventura não sois carnais? Who then is Paul? Em- Who is Apollos? But ministers by whom you believed, even as the Lord gave every man. Pois quem é Paulo e quem é Apolos, senão ministros pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? And Paul says, look, in the 6th verse, he says, look, I have planted, Apollos watered, but it's God that gives the increase. E aí Paulo diz no versículo 6, olha, eu plantei, Apolos regou, mas Deus deu o crescimento. In other words, Em outras one palavras, man comes along sowing, um homem vem e, preaching, prega, semeia, another one comes along and waters that seed, e outro vem e rega a semente, but they can't do any more. mas não pode fazer mais. It's God's the one that has to step in and do the É increase. Deus que tem que entrar e dar o crescimento. It's not you. Não é você. This is where we stop. É aí que nós paramos. He went on to say, E ele continua dizendo, 7th verse, Versículo so then 7. neither is he that planteth anything, neither is he that watereth anything, but it's God, that he's the one that gives the increase. pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Now he that planted and he that watereth, they work together as one, and every man shall receive his own reward according to his labor. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. So really I'm going to go on to the end of the chapter almost, but I just wanted to read a few of these verses Eu ia continuar até o fim do capítulo, mas eu vou só falar desses versículos. because he gave a definition of carnal. Porque ele deu uma definição do que é carnal. He said, oh, they divide off to follow Apollos, Ele disse, uns que seguem Apolos, Paul, outros Paulo. and he said, who are we? E ele disse, quem somos nós? We just men. Só somos homens. We have a call. Temos um chamado. I may preach the word. Eu prego a palavra. Apollos may come along and teach and water it. Apolos pode vir, ensinar e But regar, it's God that gives the mas é increase. Deus que dá o crescimento.
So we're both acting as one. Então nós dois estamos agindo como um. So when divisions and carnality, as he calls it, takes place, Então quando a divisão e a carnalidade, como ele diz, when acontecem, people begin to follow men, e as pessoas começam a seguir os homens, get into strifes, entram em contenda, get into divisions, entram em divisão and divide themselves up against e, each other. e se dividem uns entre os outros. I used to do that. Antes eu fazia isso. I would go into any circle and champion the truth. Eu ia para algum círculo de crentes e falava da verdade. Man, when I got done, they were bleeding worse than when I found them. E aí, quando eu ia embora, eles estavam sangrando mais do que quando eu cheguei. I had a hammer. Eu tinha um martelo. One time I was called to Chicago. Uma vez eu fui chamado para Chicago. There was an apostolic move there. Tinha um movimento apostólico lá. They made slaves out of you. E eles faziam você de escravo. They multi-leveled you. Mandava você fazer várias coisas. People would give money upwards to the apostle. As pessoas iam dando dinheiro em níveis para o apóstolo. He got all of it. E ele recebeu tudo. They asked me to come, please. E pediram para eu ir, por Would you favor. preach at this meeting? Você pode pregar nesse culto? The whole meeting was full of prophets and E apostles. todo o culto estava cheio de profetas e apóstolos. What was I? E eu era o quê? Just pastor from Só Tulsa. um pastor de Tulsa. So I came and all these great men came out. Então eu fui onde estavam todos esses grandes They homens. said, "Who are you?" E eles disseram: quem é você? I said, "I'm here by Eu invitation disse: eu estou aqui porque eu fui convidado by the pastor. pelo pastor. I'm just a pastor from Só sou Tulsa." um pastor de Tulsa. They said, "No, Eles disseram: não, we mean, a gente quer dizer, who are you?" quem é você? I said, "I'm just a Eu disse: pastor eu sou um pastor from de Tulsa." Tulsa. Oh, no, no. Não, Who quem are you? é você? Just pastor? Só um pastor? So these guys turned their attention to Então eles the helps ministries. colocaram a atenção deles no It was- ministério de We were at socorros. a house. They had menus. Eles tinham menus. The cups were gold rimmed. Os copos tinham The ouro. plates were gold Os rimmed. pratos tinham borda de ouro. They had them filing their fingernails, Eles tinham pessoas lixando as unhas para fanning eles them with fans. com abanador. I had to turn away to keep from throwing up. E eu tinha que me virar para não vomitar. The pastor says, "What do you think?" O pastor disse: o que você acha? I said, "Not much. I Eu can disse: tell you não that. não estou gostando muito. Para Not dizer, much." He says, "Are you scared?" você está com medo? I'm no more scared of them than I am a Eu fly. não estou com medo deles, assim como eu tenho medo de uma mosca. Will you teach tonight? Você vai ensinar hoje à noite? I said, "Sure." Eu disse: tá bom. One condition, go tell them. Com uma condição, fala para eles. It was their meeting. Era o culto deles. He was hosting it. E ele que estava So he went and told them. recebendo. Então ele foi e disse And para he eles. says, "You're making the worst mistake in your E life." eles falaram: você está cometendo o pior erro da sua vida. And when I sat in the afternoon service E quando eu fui no culto da and tarde prophesied, e profetizei, they called me up, made me stand up. eles me chamaram, fizeram ficar de pé. "Yea, if thou dost not change, Se você não mudar, thou fail miserably." você vai falhar miseravelmente. Was you scared? Você ficou com medo? Not in your best day. Nunca. They said, "Pastor, you're making a mistake. You're going to regret Eles the disseram: rest of your pastor, life." você está cometendo um erro que você vai se arrepender para o He resto said, da vida. "Nevertheless, I'm going to go with it." E ele disse: mas eu vou fazer isso mesmo. They said, "He's going to fail miserably and Eles disseram: humiliate you." ele vai falhar miseravelmente e vai te humilhar. Anyway, I went in there and opened my Bible, Eu fui abrir a Bíblia book of John. no livro de Who João. would just love those verses on love? Aqueles versículos sobre o amor, quem não And gosta? I was just getting into them. Eu estava entrando neles. I had some rough edges I needed to file off. Tinha umas pontas que eu precisava arrumar. But I particularly love the verse Mas eu gosto muito do that versículo Jesus said, que Jesus disse: "I've told you these things, eu te disse essas coisas that you may know the Father loves you para que você saiba que o Pai te ama with the same love He loves me." com o mesmo amor que Ele me ama. And Jesus was talking about Himself. Jesus estava falando dele mesmo. Could He really love you that much? Ele te ama mesmo desse jeito? Yes, Sim. yes. So I couldn't help but quote that one.
Então eu tive que falar desse about how versículo, much he loved them do quanto ele amava as pessoas, and how the power was going to fall on e de que them. o poder ia vir sobre All of a eles. sudden, the power fell. De repente o poder A veio. third of them fell out of their chairs Terço caiu da cadeira, on the floor, no chão, absolutely healed. totalmente curados. Great testimonies, Grandes testemunhos, one after another. atrás do outro. The prophets and apostles were sitting over. Os profetas e apóstolos One estavam of them assim was dressed all sentados. in yellow. Estava todo de Even his amarelo. shoes were yellow. Até os sapatos eram Even his amarelos. tie and shirt were yellow. Até a camisa e a I gravata. think the reason it was all yellow, Eu acho que porque ele era todo because he amarelo. was yellow. Porque ele era amarelo. He looked like a big Tweety bird Ele standing there. parecia o piu-piu. And when the power of God got loose, E quando o he poder was de moving Deus everywhere at veio, once. estava se movendo. These guys jumped up. Aquele homem se levantou. They started running. Começaram a correr. They were changing and packing their Eles suitcases. estavam se trocando, pegando as Some of them tried to malas. get past me, and it was like hugging an ironing board. Algum queria passar por mim, era como You ever try abraçar. to open an ironing board that fights with you? Eles estavam querendo abrir uma aba de passar para bater. A prophet went by, and I tried to grab him and hug him. He looked like this. Um profeta veio até mim, eu tentei abraçá-lo e ele fez assim. The meetings had 2 days left, Os cultos tinham, a conferência tinha mais 2 dias. and they jumped on their planes and left, Eles foram pegar o avião e foram embora. and they were free. E ficaram livres. I'd call that kind of ornery, Eu chamo esse tipo de pessoa but lately something has happened. de orgulhosa, mas depois alguma coisa aconteceu. It's been over 4 years Já faz uns 4 anos, before he could get me to the place to have the vision, até eu chegar no lugar onde eu pude ter a or I visão, would not have understood it. porque senão eu não teria entendido. The vision was last year. A visão foi ano passado. I was going for a run, Eu estava indo correr, me and Alan. eu e o Alan. He tries to keep up with me, but when he gets a little older, he will. Ele tenta me acompanhar, mas quando ele ficar mais velho, ele vai conseguir. And we were just jogging down this side street, A gente estava correndo numa rua, and I was in the middle of a step, eu estava no meio de um passo and I went into a vision, e entrei numa visão. and the whole thing took place E when tudo- I came out of the step. E tudo aconteceu quando eu fui dar o passo. Never stopped. Eu nunca parei. But then again, Mas aí, God doesn't have time, does he? Deus não tem tempo, né? I saw the whole thing Eu vi tudo and didn't even know anything happened time-wise. e nem sabia que alguma coisa tinha acontecido no tempo. And when it started to sink in, I said, Alan, you know what I just saw? Quando eu comecei a entender, eu falei, Alan, sabe o que eu acabei de ver? I said I was jogging through a children's playground. Eu estava correndo perto de um parquinho de criança. There was kids on teeter-totters, Tinham crianças em carrinhos, merry-go-rounds, no carrossel, swings, no balanço. and they were all running around playing. Todos estavam lá There was bullies on the brincando, playground. tinham meninos, There was weak, honest little kids. monte de criancinha. And I just wanted to just run out and tell them what it was about. E eu queria ir lá falar com elas. And he said to me, E ele disse para mim, I'll never forget it as long as I live. eu nunca vou esquecer enquanto eu viver. He said, don't hurt the children. Ele disse, não machuque as crianças. He said, don't hurt the children. Ele disse, não machuque as crianças. And I have a feeling that if I would have went out, I would have been the bully on the playground. Eu sinto que se eu tivesse falado, eu teria sido aquele que estraga as crianças. They're going to make it. O encrenqueiro, a criança encrenqueira. Elas vão They've conseguir. been born again. Eles nasceram de novo. They love Jesus. Eles amam Jesus. They're just babies, Eles só são bebês doctrinally messed up. que estão errados na doutrina. But he said, do not hurt the Mas ele babies. disse, não machuque os bebês. Be about your father's Cuide dos business. negócios do seu pai. In other words, keep going. Em outras palavras, Keep continue focus, continue so I can do concentrado something. para eu poder fazer alguma coisa. And I thought, oh, E eu pensei, man, something has changed. algo aconteceu em mim, algo mudou em mim. Let's go on to see what Paul said about some Vamos of ver o this. que Paulo fala sobre isso. And he said, don't hurt the Ele children. disse, quando ele disse não machuque as crianças, Listen, ouça. let's just say Vamos dizer that you completed these scriptures we're going to read in the next few minutes. que você completasse essas escrituras que vamos ler nos próximos minutos. You found your call. Você encontrou seu chamado, Nothing could stop you. nada te parou.
You fought a good fight. Você combateu o bom combate. You ran a good race. Você correu uma boa corrida. The end of your time E no came. final do seu tempo, You welcomed it. você aceitou. You were ready to be Você offered. estava pronto para se oferecer. You shook nations up. Você abalou as nações. You taught. Você ensinou. I mean, hundreds of thousands of people. Centenas de milhares de pessoas Then millions e milhões was born again nasceram de novo and matured e se amadureceram. because your life passed through their life. Porque a sua vida passou pela vida delas. And you're in heaven E now. você está no céu agora. And your day of reward has E come. o seu dia do galardão chegou. Coronation. A big angel Sua is sent to get coroação. you. E aí vem um anjo para te pegar. And you're walking down the king's highway. Você está andando pelas ruas do rei. There's people on every side of the road in heaven. Tem pessoas de todos os lados no céu. They want to see the man E querem ver o homem that changed their que generation. mudou a geração deles. So they have to have angels Então tem que ter anjos for crowd control. para segurar as pessoas. Because all they want to do is just get a look Porque at you. elas querem ver você. As the angels taking you to the steps. Enquanto os anjos estão te levando para And you os get to walk up and degraus. stand before the Lamb. E você pode ficar de pé diante You do got cordeiro. word. He wants to thank you. Ele quer te agradecer. He wants to thank you Ele quer te agradecer for giving your life. por entregar a sua vida. Well, the angels in charge of crowd control. E os anjos que estão encarregados de controlar a multidão, This 6, 7-year-old, real cute little girl uma menininha de 6, 7 anos, slips through the crowd of the angels. entra, ela consegue passar pelos anjos. Oh, they let her go. E aí eles deixam ela ir. She runs up the steps. Ela anda, Just when you get in the audience of the Lamb, sobe os degraus bem quando você está na frente do cordeiro. she sees him look at you. Ela vê ele olhando para você. She slips her little hand in yours. Ela põe a mãozinha dela na sua mão Says, e diz: "Sir, ma'am, Senhor, as a child of abortion, eu fui uma criança de aborto. that's human sacrifice on the altar of lust. Esse é um sacrifício humano no altar da luxúria. No nation will survive a cursing Nenhuma nação vai sobreviver uma maldição who kills babies. que mata bebês. As a child of abortion, Como uma criança, eu sou uma criança de aborto, as a child of famine, uma criança da fome. I starved to death. Eu morri de fome. As a child of war, Uma criança da guerra. I was blown up in Hiroshima. Eu fui explodido em Hiroshima. But I'll tell you what, Mas eu vou te dizer o seguinte: the Lamb, o cordeiro, oh, he loves us. ele nos ama. We lack nothing. Nós não temos falta de nada. He pours his love on us. Ele derrama o amor dele sobre It's the most nós. incredible É a thing. coisa mais incrível. But sir, Mas, Senhor, I'd gladly trade places with you eu trocaria de lugar com você and go through the testings and trials of the e planet. passaria pelas tribulações do planeta, Face hell, the devil. enfrentaria o inferno, o Live my diabo, life out viveria a minha vida to have the opportunity para ter a to oportunidade do something back for the Lamb. de fazer algo em Like you have retorno done. pelo cordeiro, como você fez. Yes. I would go through anything. Eu faria qualquer coisa. He's lavished his love on us. Ele derramou o amor dele We sobre know nós. nothing else. We lack nothing. Nós não conhecemos nada mais, não temos falta But de if I nada. had the chance Mas se eu tivesse a to oportunidade give my life like you de did, entregar a minha vida como você I entregou, would do it eu faria in a second. em um segundo. Yeah. Well, I'm still here, aren't I? Eu ainda estou aqui. You're still here, aren't Você you? ainda está aqui, não está? Jim, I tell you. I suspect Eu suspeito that most of you que a maioria de will vocês probably be here provavelmente vai estar when he aqui returns. quando ele voltar. Hallelujah, Jesus. Bom, então, conforme o pastor Dave foi ensinando, ele foi chegando a um lugar aonde nós precisamos amar. Ele deixou claro isso através da palavra de Deus.
O que realmente Deus quer de nós é que amemos as pessoas, mas com o amor ágape, com o amor de Deus. Porque é muito fácil nós dizermos que amamos a Deus e não amamos as pessoas. Então, quando nós oramos em línguas, o Espírito Santo vai queimar essas raízes do desamor. Então, esta dificuldade de sermos abençoados por Deus, muitas vezes, se não a maioria das vezes, é por causa da falta do amor pelas pessoas. E o Espírito Santo vai vir nos ajudar a amarmos. E quando nós vamos crescendo nesse amor de Deus, nós vamos servindo o Senhor. E é tempo de servirmos ao Cordeiro enquanto estamos aqui na terra. Este é o momento. Então agora, vamos aproveitar esse momento para nós fazermos uma oração, para Deus abençoar o seu coração. Eleve a sua fé a Deus junto comigo agora. Pai, toque agora esse coração desse telespectador, para que todo desamor saia, para que essas raízes de mágoas, de tantas ofensas recebidas, sejam agora saradas e curadas em nome do Senhor Jesus. Que através deste telespectador que está sendo abençoado agora, em nome de Jesus, toda a família está sendo também abençoada. Que essa confusão que está neste lar, que esta divisão, que as mágoas que estão nesses corações deste lar sejam desfeitas agora, Pai. Eu creio que o Senhor está agindo em cada membro desta família através deste telespectador. Por isso, nós só temos que te agradecer, nós temos só que te louvar em nome de Jesus. E nós dizemos amém, aleluia. Glória a Deus, porque Ele ouve a oração e você pode ter certeza que Ele abençoou você, que a paz está agindo já no seu coração. Então agora que nós chegamos ao final, eu quero deixar o nosso endereço para que você entre em contato conosco, conheça mais sobre os ensinos do Pastor Dave. Tudo isso você vai achar no nosso site, andandonoespirito.org.br. E até o próximo programa e Jesus abençoe você.